queridos, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervienza e eu vim trazer para vocês as previsões para 2021 para quem nasceu com Sol ou Ascendente no signo de Capricórnio. As previsões são separadas e diferentes, mas elas estão neste vídeo. A primeira parte do vídeo vai ser para quem é capricorniano e a segunda parte vai ser para quem nasceu com Ascendente em Capricórnio. Vocês vão ver que eu vou mencionar algumas datas aonde determinados eventos astrológicos são mais importantes para essas pessoas, e se a sua data de nascimento não for mencionada, isso não significa que as previsões não se aplicam para você. Se aplicam sim, só que talvez você não sinta tão intensamente determinados aspectos como os outros nativos deverão sentir, ok? Bom, vamos lá. Os capricornianos esse ano, eles vão ter um certo alívio. O trio da pandemia, Júpiter, Saturno e Plutão, que estava ativo no signo de Capricórnio durante todo 2020, agora vai se separar. Júpiter e Saturno estão entrando em Aquário, Plutão vai continuar em Capricórnio. E isso dá um alívio para os capricornianos. Se você me acompanha desde o ano passado, você sabe que eu disse que esse poderia ser um ano bacana para os capricornianos. Para alguns, eles não conseguiram encontrar esse ponto de crescimento. Outros conseguiram encontrá-lo no segundo semestre. Eu espero que você tenha encontrado esse ponto de crescimento, de fartura, de expansão e abundância. Porque o ano de 2020 tinha esse tom com Júpiter ali. Só que, em muitos casos, para alguns, as dificuldades foram tantas que não deu para perceber e capitalizar sobre essa oportunidade de crescimento. Bom, agora a gente tem um alívio, um descanso para os capricornianos. Júpiter e Saturno vão para o signo de Aquário e agora eles têm a influência de Plutão, Urano, Netuno e Júpiter, que vai entrar ali em Peixes entre 13 de maio e 28 de julho. Para quem nasceu entre 13 de janeiro e 16 de janeiro, Plutão em Capricórnio vai estar fazendo uma conjunção com o seu Sol. E do que fala Plutão, gente? Plutão fala de empoderamento. Só que a abordagem de Plutão à questão do empoderamento, ela é um pouco contraintuitiva. Ela te empodera, ele te empodera te desempoderando primeiro. O que eu quero dizer com isso? Antes dele te empoderar e te ajudar a se conectar com seu poder pessoal, ele vai trazer por terra tudo aquilo que você... todos os seus falsos apegos que te dão uma falsa sensação de poder e que você usa isso como apoio, como suporte, como muleta, mas que na verdade, porque você acha que você precisa daquilo tão fundamentalmente na sua vida, aquilo acaba sendo uma fonte de desempoderamento para você. Então, com Plutão, a pergunta é: do que você pensa precisar para viver? O que você não pode viver sem? E conforme você vai nomeando essas coisas ou pessoas ou relações ou situações que você acredita não poder viver sem, ele vai tirando essas situações de você para você ir se conectando com um outro nível de força que até aquele momento estava na tua sombra. Por que estava na tua sombra? Porque estava ali encoberto por aquela falsa necessidade, aquele falso apego. Então o processo de Plutão, ele vai, dentro do seu processo, ele te conecta com aquilo que há de realmente poderoso, mas que está na sua sombra, você não vê. O bacana é que Plutão, ao fazer conjunção ao Sol, ele traz a sua sombra para a consciência. Então, ótimo período para terapia, para você poder lidar com isso que vai vir à tona, mas também é importante você cuidar do seu corpo, porque quando a gente está muito cego para as necessidades da alma, às vezes o corpo demonstra algumas necessidades, ou aquelas necessidades são manifestadas no corpo, e muitas vezes a origem é psicossomática. Então a gente precisa ter em mente que nós não somos só matéria e que a nossa saúde não é só física, é física, mental e emocional. Já quem nasceu entre 27 de dezembro e 6 de janeiro, vocês vão estar recebendo um trígono de Urano em Touro, que também está questionando algumas coisas. Aqui é um trígono, o aspecto é muito mais leve, né? É um aspecto de oportunidade de mudança,
mudança, oportunidade de ampliação do seu leque de experiências, oportunidade de ressignificação de determinadas coisas que você valoriza, oportunidade de revisão do que realmente tem valor e da forma como você se posiciona no mundo, né? Urano em Touro, ele te pergunta: aonde está apoiada o seu sentimento de segurança emocional? Tem outra forma de você se sentir seguro? Ele meio que indica que aquelas questões ali taurinas que te dão essa segurança, seja financeira ou emocional, elas que estão precisando de uma atualização e que elas de alguma forma podem estar te limitando. Então ele te convida a uma nova experiência ou a novas experiências desde um lugar de experimentação. Ele não pede necessariamente que você renuncie, ele pede que você fique flexível e que você aceite improvisar um pouco. Quem sabe não ter tudo tão sob controle, tão planejado, possa funcionar para você. Então é uma energia que ela é mais leve, mais suave, que permite, ela traz oportunidades, ela é menos forçosa e obrigatória do que Plutão conjunto ao Sol. E para os nascidos entre 8 de janeiro e 14 de janeiro, que vai entrar ali um pouco, né, dentro dessa conjunção aí Plutão-Sol, a gente tem o sextil de Netuno-Sol. Isso aqui é muito legal, gente, porque olha só, Netuno está em seu signo de domicílio, ele está em Peixes. Netuno fala do imaterial, ele fala do sonho, do ideal, né? Ele trata também do inconsciente. Plutão está em Capricórnio. Então aqui a gente tem um aspecto que na verdade permite a consolidação e a manifestação na matéria daquilo que a gente quer. Quem está vivendo esse trânsito de Plutão conjunto ao Sol e Netuno sextil Sol tem diante de si uma capacidade fantástica de transformação completa da própria vida, com possibilidades reais de empoderamento financeiro, pessoal, né? Existe aqui uma condição de transformação da matéria, Capricórnio, através do energético, Peixes. Então é importante você trabalhar sobre suas crenças, você visualizar aquilo que você quer alcançar, onde você quer chegar. É importante você ter uma abordagem que extrapole os limites da matéria. Porque Netuno, ele trabalha com aquilo que vai além. O bom de Netuno é que ele também dissolve os limites do que está dado. Mas como ele está em sextil com Capricórnio, ele não ignora completamente a matéria. Então, a energia é muito favorável, muito benéfica. Só que a energia de Plutão é uma conjunção, você vai sentir muito mais intensamente. A energia de Netuno é um sextil que fala de possibilidade se você lançar a mão dela, tá? Então, se você conseguir fazer essa conexão de outra natureza com esse algo mais profundo que Plutão te convida, sem perder de vista que pode haver algo muito melhor bem ao alcance da sua mão, você vai poder conquistar muita coisa. Até porque Júpiter vai entrar também em Peixes, né, entre 13 de maio e 28 de julho, trazendo para os nativos do iniciozinho de Capricórnio, né, aqueles que nasceram entre 22 e 25 de dezembro, uma outra oportunidade, uma segunda oportunidade, vamos dizer assim, Júpiter vai lá dar uma mãozinha para Netuno, dizer é isso mesmo, é possível mais, é possível melhor, vamos sonhar, vamos ter fé, porque você, para alcançar o que você deseja, você precisa atuar sobre a matéria sim, mas fé, otimismo e visão global, universal do todo, também vai te dar uma ajuda importante. Júpiter vai entrar em Peixes, vai fazer um sextil com os nativos de todos os dias de Capricórnio em 2022. Mas esse período entre 13 de maio e 28 de julho vai servir como um prenúncio do que 2022 vai trazer por aí. Então fique atento, porque aquilo que você experimentar ali naqueles 2 meses, você vai ver mais disso
a partir de dezembro de 2021. Bom, alguns aspectos importantes que a gente vai ter no céu esse ano. Primeiro a gente vai ter Júpiter fazendo quadratura a Urano em Touro, que é um aspecto tenso. Ele fala de oportunidade, de expansão, de crescimento, mas ele fala de um elemento inesperado, né? Pode gerar impulsividade, pode gerar uma maior predisposição à tomada de riscos. Só que para os capricornianos não vai ser tão assim, porque Urano, ele tá fazendo um trígono ao Sol dos capricornianos, especialmente para os nascidos entre 27 e 29 de dezembro. Então aqui a gente tem uma oportunidade de expansão e crescimento, sabe? Com mudanças inesperadas, né? Mas que vão soar e ser sentidas talvez como um lindo golpe de sorte. Daí a gente tem um outro aspecto no céu que vai se formar no dia 17 de fevereiro e vai ocorrer mais 2 vezes exato no ano, vão ser 14 de junho e 24 de dezembro, que é Saturno, regente de Capricórnio, em Aquário, que vai fazer quadratura com Urano em Touro. De novo, a gente tem aqui um aspecto tenso que fala de rompimento de estruturas, mas Urano está fazendo um trígono com o Sol desses nativos. Então, por mais tenso que seja, a mudança ela está favorecida, beneficiada e facilitada. É uma oportunidade. A dificuldade é que Saturno, ele rege Aquário também, tradicionalmente, né? E aqui a gente está com o regente de Capricórnio, Saturno, no signo de Aquário, que é um signo que fala de futuro, que fala de renunciar a antigas estruturas, que fala de atualizar sistemas de pensamento, que fala de modernizar. E Saturno está fazendo uma quadratura com o regente moderno de Aquário, que é Urano. Então, a palavra do dia é modernizar, sim. De novo, a gente pode ter aqui um conflito de ideologias, um conflito de princípios e valores. Pode ser difícil chegar a um meio termo, mas a palavra de ordem para os capricornianos é crescer e atualizar, incorporar novas experiências, questionar a tradição, formas de pensar que estão muito arraigadas, que estão muito sedimentadas na nossa alma. É muito importante a gente poder questionar tudo isso para que a gente possa dar lugar ao crescimento que a gente deseja e merece ver na nossa vida, tá? Esse aspecto, ele vai ser especialmente relevante para quem nasceu entre 28 de dezembro e 5 de janeiro. Outras datas importantes para os capricornianos, a gente tem entre 20 e 27 de abril, aonde uma série de planetas no signo de Touro, inclusive Urano, vai receber uma quadratura de Saturno em Aquário. Então aqui a gente está sendo colocado em pauta de revisão tudo aquilo que nos dá segurança, tudo aquilo que a gente valoriza, questões materiais e financeiras inclusive, tá? Então assim, o primeiro contato, na verdade, 17 de fevereiro. E aí, ali na semana de 20 a 27 de abril, a gente tem a primeira oportunidade de revisão para começar a semear aquilo que a gente quer ver dar frutos. Touro e Capricórnio são signos de elemento terra e eles se falam bem. Então aqui quais são as formas de pensamento, quais são as estruturas que, embora te deem uma sensação de segurança, elas estão plantadas, sedimentadas, arraigadas num contexto que te encarcera e que te mantém refém da situação atual? Essa é a pergunta. Daí a gente tem em 28 de dezembro, que vai ser logo após o último encontro entre Saturno e Urano,
a gente vai ter aquele momento que eu chamo de a grande consolidação. Por quê? Porque aqui a gente vai ter um monte de planetas no signo de Capricórnio. Capricórnio fala dessa coisa da materialização e da concretização. E aí a gente vai estar, Saturno e Urano vão estar ali se despedindo dessa quadratura. Então aqui a gente está falando de um expurgo final daquilo que é tóxico, daquilo que não serve mais. Plutão. E a gente está falando de um desapego que realmente nos empodera e nos liberta para sermos mais autônomos e mais fiéis a nós mesmos. São oportunidades, mas a gente precisa abandonar o passado, a gente precisa abandonar formas de pensar, a gente precisa abandonar, a gente precisa atualizar determinadas tradições e crenças para que elas possam nos servir melhor, tá? Dos 4 eclipses que a gente vai ter no ano, um vai ser importante para os capricornianos, que vai ser aquele que vai acontecer em Touro, vai ser um eclipse lunar, vai ser dia 19 do 11, tá? Ele vai ser especialmente relevante para quem nasceu entre 13 e 19 de janeiro. Eu vou explicar mais dos eclipses quando a gente estiver perto da data do eclipse, tá? Mas, em princípio, como Touro é um signo afim ao signo de Capricórnio, esse eclipse ele deve trazer à tona conclusões ou resultados que vão expor situações que precisam ainda passar por aquela atualização que Touro está pedindo que Urano está pedindo em Touro e que vai facilitar a vida de vocês, capricornianos, tá? Se você nasceu com um ascendente em Capricórnio, Júpiter e Saturno, que é a duplinha de 2021, tá passando na sua casa 2 e vai trazer o seu foco para questões financeiras. Quanto eu ganho, quanto eu gasto, estou ganhando conforme eu mereço, segundo a minha capacidade, o meu valor, né? Estamos sendo recompensados de acordo com a nossa experiência e habilidade, né? Tudo isso são questões que Júpiter e Saturno ali naquela área vão colocar em pauta de juízo. A gente precisa lembrar que Júpiter e Saturno vão entrar juntos na sua casa 2, mas logo depois Saturno se separa de Júpiter, continua sua trajetória e Júpiter vai ficar ali até março de 23. Então, primeiro a gente pode falar aí de um aumento de ganhos, né? Recebimento de recurso e tal. É importante que você possa economizar. Por quê? Porque Saturno vai ficar ali, ele vai pedir de você o quê? Uma reestruturação financeira. Ele vai querer que você saiba quanto você está ganhando, quanto você está gastando, se você está gastando e ganhando de forma eficiente. Saturno ali, ele é chato, né? Ele não deixa faltar, mas ele exige que você esteja no controle da experiência ali, tá? Acho que com Júpiter, a gente vai ter aí um aumento da autoestima e da confiança pessoal, mas com Saturno a gente pode se questionar um pouco. A gente pode ficar naquela do, sabe, será que é isso mesmo? Será que eu valho tudo isso mesmo? Será que eu deveria cobrar? Deixa eu contar um segredo pra vocês. Saturno, na casa 2, ele só fala de restrição financeira quando a gente não tá de consciência e de posse do nosso próprio valor. Porque se você tiver de posse do seu próprio valor, esse é um ótimo momento para você decidir que você está cansado de pagar direito de piso e que tá na hora de você ser remunerado de acordo com a sua experiência e com aquilo que você traz para qualquer situação em que você esteja, né? Saturno, ele tem a capacidade de te empoderar e de te tornar financeiramente independente. Então, não cai nessa vibração de Saturno de se auto-questionar, sabe? De colocar o seu próprio valor em tela de juízo. Não cai nessa vibração, não. Aproveita para se tornar uma autoridade em algo que você faz e faz bem e cobrar muito bem por isso. Essa também é uma ótima opção e uso para Saturno, tá? Toma cuidado com investimentos especulativos, porque Urano está passando pela sua casa 5 e com Urano na nossa casa 5 a gente pode ficar mais dado,
a correr riscos, tá? E com Saturno e Júpiter na 2 não é exatamente algo que eu recomendaria, tá? Uma outra opção é que você tem alguns gastos inesperados com filhos. Seja porque filho tá indo pra faculdade, filho tá voltando pra casa, ou porque você decide ter filhos. Enfim, pode ser um momento de gastos inesperados com filhos. E os eclipses do ano vão ativar suas casas 6 e 12. São casas que falam de saúde física e mental, então é muito importante que você se veja como uma pessoa holística. Você não é só aquilo que aparece no seu corpo, né? Aquilo que você pensa, aquilo que você consome a nível de pensamento, sentimento, informa e influencia também a sua saúde física. Então, assim, se houver alguma coisa a nível de saúde que te chame a atenção, não aborde só o físico. Olhe para o seu lado emocional e psicológico também, veja como está isso, tá? Uma outra coisa é que os eclipses na casa 6 e na casa 12, eles tendem a mexer com a nossa rotina, né? Então você precisa ver, você precisa estar preparado para que, de repente, haja uma certa desorganização ou uma agudização de alguma situação e você tenha que tomar conta dela ou resolvê-las, especialmente nos eclipses lunares, que vão acontecer em 26 de maio. E nos eclipses solares você precisará estar aberto para experimentar alguma coisa que possa trazer uma solução ou resolução, ainda que seja algo do passado. E isso você vai ter nas datas de 10 de junho e 4 de dezembro. É isso, queridos. Um beijo para vocês.